Sabe, uma das maiores perguntas que a humanidade sempre se fez é: como tudo isso aqui vai terminar? Filósofos, cientistas, religiosos, todo mundo tentou dar uma resposta. Mas existe uma profecia bem antiga, lá no livro de Zacarias, capítulo 14, que diz descrever com detalhes impressionantes o desfecho da nossa história. Então, vamos mergulhar nessa análise e ver o que ela diz. A grande questão é essa, né? Como vai ser o fim? Para a fonte deste estudo, a resposta não está em teorias ou especulações. Está numa interpretação direta da profecia de Zacarias. E ela descreve um evento que vai mudar tudo, um evento conhecido como o Dia do Senhor. Bom, a profecia começa nos jogando direto na preparação para um conflito, mas não um conflito qualquer, um conflito global, sem precedentes. Um evento que muita gente conhece por um nome bem famoso e até assustador: Armagedon. Vamos tentar imaginar essa cena. A profecia fala que não são só alguns países, não. São todas as nações da Terra juntas, reunidas para uma batalha final. E o epicentro disso todo, a cidade de Jerusalém. Mas, segundo essa interpretação, o ataque à cidade é, na verdade, só uma fachada. O alvo real seria o Messias. E é essa grande confrontação que marca o tal Dia do Senhor. A profecia, então, continua descrevendo os primeiros momentos dessa batalha e olha, o cenário que ela pinta para a cidade e para os seus moradores é bem sombrio. O versículo não deixa dúvidas. A cidade vai cair. As casas serão saqueadas e metade da população levada como prisioneira. A linguagem é bem forte, bem direta, descrevendo o que parece ser uma vitória esmagadora das forças invasoras. Quer dizer, do ponto de vista humano, de quem está assistindo, a coisa toda parece perdida. A imagem que o mundo vai ter é de um sucesso total das nações. É o ponto de tensão máxima da história, sabe? Aquele momento em que a derrota de Jerusalém parece não só inevitável, mas completa. Isso prepara o palco para uma virada de jogo espetacular. E é bem aí, nesse momento de derrota total aparente, que o clímax da profecia acontece. Uma intervenção divina, de repente e com um poder imenso. Agora, olha que detalhe interessante: a simetria profética. O livro de Atos no Novo Testamento conta que Jesus subiu aos céus a partir do Monte das Oliveiras, e a profecia de Zacarias, escrita séculos antes, diz que ele retornará exatamente para o mesmo lugar. É uma correspondência geográfica perfeita, um detalhe que, segundo a fonte, conecta o Antigo e o Novo Testamento de uma forma impressionante. E não é só isso. A profecia diz que esse retorno vem acompanhado de um evento geológico gigantesco. No momento em que os pés tocarem o chão, o Monte das Oliveiras vai se partir em dois, criando um vale enorme. É uma demonstração de poder que muda a própria geografia do lugar. Ok, a partir daqui, para a gente entender a dinâmica completa por trás dessa batalha, a fonte desta análise faz uma conexão com outra figura profética muito importante e argumenta que a manifestação dessa figura talvez já tenha acontecido na história. Essa análise aponta lá para o século IV, para o imperador Constantino. O Império Romano estava fraco, dividido, e Constantino, que era um líder político muito ambicioso, teria visto no cristianismo, que não parava de crescer, a ferramenta perfeita para unificar tudo. Aí vem a famosa história da visão da cruz. Para a fonte, esse evento não foi um milagre, foi na verdade o cumprimento da profecia sobre o homem do pecado, por ter unido o poder político e religioso para, na visão deles, desvirtuar a fé. Mas como isso teria sido possível? A fonte usa um conceito teológico chamado operação do erro. Esse termo vem da segunda carta aos Tessalonicenses e descreve uma ilusão muito poderosa. E a conversão de Constantino é vista aqui como isso, um ato de pura ambição política com uma roupagem de fé. A vitória dele, supostamente milagrosa, seria, nessa interpretação, a manifestação perfeita dessa operação do erro. Um engano que usou o símbolo da fé para conquistar o poder na Terra. Certo. Com essa peça do quebra-cabeça histórico no lugar, a análise volta para o texto de Zacarias 14. O objetivo é ver o que acontece depois da intervenção divina na batalha e como a nova ordem mundial é estabelecida. E o que acontece com os exércitos que lutaram contra Jerusalém? Bom, o destino deles é terrível. Uma praga divina solta sobre eles. E é aqui que a fonte faz uma conexão impressionante com a nossa era. A descrição da praga diz que a carne das pessoas vai apodrecer enquanto elas ainda estão de pé, os olhos e a língua se desfazendo. Essa descrição é comparada aos efeitos devastadores da radiação de uma explosão nuclear, uma imagem de milhares de anos atrás que soa assustadoramente atual. E qual é o resultado final de todo esse evento catastrófico? A unificação completa do planeta.
O versículo 9 é claro: o Senhor será rei sobre toda a terra. Parem para pensar no que isso significa. Todas as fronteiras, todas as divisões políticas e, principalmente, todas as religiões simplesmente acabam. Naquele dia, diz a profecia, vai existir um só Senhor e um só nome. Um mundo inteiro sobre uma única autoridade. E os sobreviventes das nações que lutaram contra Jerusalém? O que acontece com eles? Eles não são destruídos. Pelo contrário, eles recebem uma obrigação nova e bem surpreendente. Todo ano, eles precisam ir em peregrinação até Jerusalém. O objetivo? Adorar o rei e celebrar a Festa das Cabanas, uma festa judaica antiga que, nesse novo mundo, se torna um evento obrigatório para toda a humanidade. É uma unificação através de um ritual que todos devem compartilhar. Então, chegamos ao ponto final. A profecia não termina com destruição, mas com uma ordem mundial radicalmente nova. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O que realmente significa para os sobreviventes de uma guerra mundial que lutaram contra o rei serem obrigados a voltar todo ano ao exato local da sua derrota para adorá-lo? Quais seriam as implicações de um mundo unido não mais por escolha, mas por um ritual de adoração obrigatório? Fica aí a reflexão.